Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, né? Seguindo uma sequência cronológica de toda ela, desde Gênesis, e hoje vamos ler o livro de Tito, as cartas do apóstolo Paulo a Tito. E vamos descobrir o que o Espírito Santo tem a nos dizer através dessas cartas. Bom, se você tem gostado de todo esse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, de partilhar o vídeo. E vamos, como sempre, começamos com a nossa oração. Meu Deus, eu sei que essa pessoa que acompanha tem muitas necessidades, muitas lutas, e o Senhor sabe delas, mas ela tem orado a Ti. Eu peço que o Senhor a atenda, incline os Teus ouvidos e responde, meu Deus. Eu peço isso em nome de Jesus e para que Ele, o Senhor Jesus, seja glorificado. E peço que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dando a visão da fé, para que assim como Tito, nós também hoje possamos receber essa carta em nosso coração. Amém. Tito 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Comentário: Deus que não pode mentir. A razão principal da existência da fé não é outra senão a salvação eterna, que foi prometida por Deus aos que creem, e é a fé que nos traz a esperança e a confiança de que alcançaremos, pois a palavra do Altíssimo é imutável e revogável. Além disso, ele jurou por si mesmo que a cumpriria abençoando os seus herdeiros. Se Deus prometeu a salvação por meio do sacrifício do Senhor Jesus, podemos então ter paz e segurança em nosso ser, pois ele é perfeitamente justo e fiel para cumprir tudo o que prometeu. Jesus é a esperança da vida eterna. Foi Ele que nos deu e dá acesso à presença de Deus, e como está aqui, Ele não pode mentir. Portanto, essa palavra que nós lemos, ela é fiel, ela é fidedigna. Nós podemos confiar plenamente no nosso Deus e na sua palavra, e confiar nela e ter essa esperança. Por isso que as palavras do homem mudam, né? Hoje o ser humano ele está dizendo uma coisa, amanhã ele muda de opinião, ele já não quis dizer bem aquilo, enfim, né? Mas Deus não mente. Agora, o versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Comentário: a Tito, meu verdadeiro filho. Isso não significa que Tito era filho biológico de Paulo, e sim que ele era seu filho na fé, pois havia se convertido ao Evangelho por intermédio do apóstolo. Ele também recebeu a fé comum aos salvos, que é a fé no Senhor Jesus. Por ser dedicado e responsável, Tito se tornou um fiel colaborador de Paulo, de quem recebeu instruções para concluir o trabalho que o apóstolo havia iniciado em Creta. Paulo tinha um grande afeto por seus discípulos e os considerava filhos, gerados espiritualmente por ele. O homem de Deus é conhecido pelos discípulos que o Espírito Santo gera por meio do seu ministério e da sua fé na palavra do Altíssimo. Então, mais um filho da fé que Paulo apresenta, né, Tito, e que agora se tornou um fruto do apóstolo Paulo naquela região, né? Agora no 5. E por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O comentário: para que pusesse em boa ordem. Creta era uma ilha com dezenas de cidades, por isso havia necessidade de que alguém organizasse o trabalho da igreja ali existente. Paulo designou Tito para essa função e lhe deu instruções sobre como proceder em cada situação. Ele teria que percorrer todas as cidades e estabelecer pastores que pudessem cuidar da igreja
em cada uma delas. Muitos falsos mestres, cujos objetivos eram espúrios, causavam grandes problemas doutrinários, desviando as pessoas da verdade estabelecida por Deus nas Escrituras. Portanto, era necessário que os homens escolhidos para essa atribuição tão especial fossem qualificados e tivessem um bom testemunho. Afinal, eles teriam que corrigir as deficiências existentes nas igrejas em relação à conduta e à ética cristã. E a verdade é que o trabalho da obra de Deus, ele é exaustivo, enorme, mas muito prazeroso também. 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Comentário: aquele que for irrepreensível. Isso significa que o presbítero ou pastor da igreja deve ter uma conduta correta, digna e ética, acima de qualquer suspeita. Os homens separados para anunciar o evangelho da salvação precisam antes vivenciar a palavra, para que sejam um referencial do Senhor Jesus. Depois do encontro com Deus, o casamento é o passo mais importante na vida de qualquer pessoa, e principalmente na vida de um pastor ou de um ministro do evangelho. Se ele não for bem casado e fiel à sua esposa, tampouco será fiel ao Senhor. Se tem filhos, deve criá-los sobre a disciplina da palavra de Deus, para que não se tornem rebeldes, desobedientes, embora sejam livres para fazer suas próprias escolhas ao se tornarem adultos. Então, assim como Paulo falou para Timóteo, nós vimos na primeira carta a Timóteo, ele está mostrando os princípios básicos, né, da constituição da igreja, porque começa com os seus líderes, né? E eles são o exemplo. Porque, por exemplo, quando eu estou pregando, todas as pessoas da igreja, pode ter uma pessoa, como pode ter 100 pessoas, 1000 pessoas, todos os olhares estão dirigidos para mim, que estou ali pregando, né? O meu olhar é dirigido a todos, né? Não unicamente a uma pessoa, mas diferentemente. Então, assim como aquele que prega, muito mais responsabilidade ele tem, muito mais ele precisa vigiar e dar bom testemunho. 7. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Olha que interessante, ele fala mordomo da casa de Deus, né? O mordomo, ele tem a responsabilidade de cuidar de toda a casa, né? Ele vê as contas, ele vê o que falta, ele vê o que precisa, ele administra toda a casa, mas não é dele. Assim também, eu dirijo uma igreja, mas eu sou um mordomo dessa igreja, eu não sou o dono dela. Como ele, né? Há um dono. Quem é o dono? É o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Iracundo é aquela pessoa, né, brava, cara fechada. No 8, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Comentário: mordomo da casa de Deus. Em outras palavras, o bispo ou pastor tem a responsabilidade de cuidar, organizar e administrar a igreja de Deus. Mas para que tenham respaldo e credibilidade no seu trabalho, Paulo enfatiza mais uma vez a necessidade de um caráter irrepreensível. Quer dizer, se a nossa conduta não for digna da palavra que pregamos, as funções exercidas na obra de Deus não terão valor algum perante ele. O servo do Altíssimo busca a sua sabedoria para conduzir o que lhe é confiado. Por isso, sujeita todos os seus pensamentos, seus atos e suas palavras ao Espírito Santo. Dessa maneira, sua conduta e suas decisões são equilibradas e exemplares. Além disso, não é orgulhoso, pelo contrário, delega atribuições ao contato com a ajuda dos seus companheiros de fé. Também não se deixa dominar pelo vinho, nem pela ira, e tampouco permite que o dinheiro e os bens materiais lhe encham os olhos. Sua liderança não é imposta, mas assume com autoridade para disciplinar com temperança, equilíbrio e justiça, sem se exceder. Como servo, serve aos seus liderados e como homem de Deus, prima por sua vida de santidade. Uma vida simples, mas uma vida
composta pela presença de Deus, vai fazer o bispo ou o pastor, né, o dirigente, ser moderado, ter essas qualidades, né, da hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, né? Ele vai ser equilibrado e justo, né, porque Deus é justo também. 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Comentário: retendo firme a fiel palavra. Os homens designados para cuidar da igreja do Senhor Jesus devem ter o compromisso de preservar e priorizar, acima de tudo, os ensinamentos da palavra de Deus, que são o alicerce da fé cristã. Com isso, os transmitirá às pessoas para que todas as dúvidas sejam eliminadas e para que aqueles que andam desordenadamente sejam corrigidos. É por isso que quem exerce liderança espiritual deve viver de acordo com os padrões espirituais e morais estabelecidos pelo Altíssimo, pois assim estará em condições de contrapor as mentiras e estabelecer a sã doutrina do Evangelho diante de todos. E eu quero destacar aqui, né, o retendo firme a fiel palavra. Então, se a pessoa não se dedicar, né, à meditação da palavra de Deus, ela se torna vazia. E vazia, claro, vai se encher de alguma outra coisa. Então aí está o problema, né? Do que a pessoa vem se enchendo é o que ela vai ter para dar. Se ela não tem nada de Deus, ela não vai ter como dar nada de Deus. Então, eu preciso me encher sempre das coisas de Deus. 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. O comentário: os falsos mestres e os falsos pastores haviam deturpado as doutrinas do Evangelho, anunciando pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Eram os lobos em pele de ovelhas, cujo objetivo era arrastar todo o rebanho de Deus para si. Além disso, eram homens enganadores, dissimulados e gananciosos, que espalhavam suas sujeiras doutrinárias e faziam muitos cristãos de Creta adoecerem na fé. É por isso que os servos de Deus tinham que ser audaciosos e corajosos para repreender e silenciar aqueles insubordinados. Esses 4 não é diferente dos nossos dias, pois temos visto uma decadência moral e espiritual muito grande entre alguns que se dizem de Deus. Por essa razão, os verdadeiros servos do Altíssimo têm que estar cheios da sua palavra e do seu espírito. Somente assim conseguirão combater os espíritos enganadores que têm se utilizado de supostos servos de Deus para espalhar falsos ensinos a fim de enfraquecer e derrubar muitas pessoas na fé. Da mesma forma que naquele tempo havia essas pessoas, hoje também existe, né? Que em Israel, por exemplo, há um grupo de judeus que eles mantêm as tradições judaicas e creem em Jesus como Messias. Mas eles não abandonaram as tradições judaicas, né? Eles continuam fazendo as mesmas coisas. É como se, por exemplo, Jesus não fosse suficientemente poderoso para nos salvar. Eu preciso também fazer a parte que vem da velha aliança. Então essas pessoas não creem 100% em Jesus. Elas creem em partes no que ela faz, em partes no que Jesus fez. No 14, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. A mesma coisa acontece hoje. Quantas pessoas estão julgando os outros, apontando o dedo ou dizendo coisas ruins a respeito de outras pessoas, quando elas fazem, às vezes, até pior do que aquelas pessoas. Quantas pessoas elas consideram a fidelidade nos dízimos, ofertas, um absurdo,
mas elas são capazes de gastar rios de dinheiro para satisfazer os desejos carnais dela. Então, são pessoas, como está aqui, né? Impuras. Então, se ela é impura, tudo é impuro também. Se ela faz o erro, ela acha que todo mundo é igual a ela. 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Comentário: todas as coisas são puras. Ao que tudo indica, Paulo fazia referência à imposição de alguns judeus religiosos, cujos ensinamentos consistiam em fazer distinção entre certos tipos de alimento e de bebidas que poderiam ou não ser consumidos. Para eles, alguns eram puros e outros impuros. Paulo já havia orientado que as tradições, os costumes e as ordenanças humanas acerca de comida, bebida, festas, cerimônias haviam cessado na nova aliança. Além disso, o Senhor Jesus já havia dito que não é o que entra pela boca que contamine, sim o que sai dela. Há muitas pessoas conhecedoras do Evangelho que se tornaram religiosas, pois se preocupam mais com o exterior do que com o seu interior. Querem mostrar que são de Deus, mas não têm a espiritualidade nem o comportamento de quem é salvo. Na verdade, são pessoas que ainda não passaram pelo novo nascimento. Por isso, vivem sempre criticando e procurando problemas e defeitos nos outros. Em contrapartida, os que nascem de Deus têm suas consciência transformadas, pois passaram a participar da natureza divina. Suas mentes, outrora poluídas, passaram a carregar pensamentos puros e seus olhos, que só viam as atitudes dos outros com malícia e maldade, tornam-se bons. Isso é muito forte. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Quer dizer, o que eu faço fala mais, né? As minhas atitudes que eu tenho, as minhas ações e reações, elas demonstram mais a respeito da minha fé do que as minhas palavras estão dizendo. Tem pessoas que falam, né? Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou um crente em Jesus, mas as atitudes dela mostram que ela é um incrédulo, né? Ela faz às vezes até coisas piores do que os incrédulos. Porque ser bom, ser honesto, ser fiel, o incrédulo, tem muitos incrédulos que também são, que não creem, não confessam a fé em Jesus. Então, muito mais importante do que fazer, né, é você ser para Deus. Guarde isso. Tito capítulo 2. O comentário do 1, a sã doutrina é uma referência ao verdadeiro ensino da palavra de Deus que sara a alma e conduz as pessoas à justiça e à verdade. Essa doutrina saudável é que deveria ser passada às igrejas, pois elas estavam fracas por terem recebido por parte dos religiosos e dos falsos mestres tantos ensinamentos deturpados. Esses ensinos eram verdadeiras fábulas, produtos da mente humana e de filosofias que nada tinha a ver com a fé salvadora. Essa foi a orientação de Paulo a Tito, pois somente com a sã doutrina é que os problemas entre os cristãos de Creta seriam eliminados. Então, a sã doutrina, né? A doutrina que cura, que liberta, que restaura, que nós chamamos a verdade que liberta. No 2, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. O comentário, os velhos. O que se espera de uma pessoa mais velha é que suas atitudes sirvam de exemplo para os mais jovens, devido às muitas experiências vividas ao longo da sua trajetória. É por isso que Paulo dá instruções de como deve ser o proceder de quem chegou à uma idade mais avançada. Era preciso que os mais velhos fossem sóbrios, ou seja, não vivessem embriagados pelo vinho, além de prudentes e sadios na fé, no amor e na paciência. Essas virtudes são resultados de uma vida de comunhão com Deus e servem de referencial de fé para os jovens se espelharem. E eu vejo a sobriedade também com relação ao pecado. O pecado, ele entorpece os sentidos e a mente da pessoa, né? E faz ela fazer coisas movidas pelo próprio coração enganoso. 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas,
não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Comentário: mulheres idosas. O papel da mulher é fundamental para o estabelecimento de um lar cristão, principalmente quando ela se torna idosa, pois terá de orientar as mais novas que querem também constituir uma família. Quando ela é guiada pelo Espírito de Deus, consegue desempenhar com sabedoria suas funções de mãe e de esposa. Além disso, desenvolve seus atributos e se torna uma mulher virtuosa e sábia, prudente, equilibrada e acolhedora. Assim, a experiente mulher de Deus é valorosa e pura de coração, possui a honra da família e ainda é uma referência para as mais jovens. Por ser experiente e temente ao Senhor, ela sabe escolher o que lhe é conveniente. Diante disso, não se permite ser influenciada por aquilo que não convém. Aos sensatos, como fofoca, vício, preguiça, autoritarismo, insensatez e maldade, por exemplo. Essa palavra sujeita aos maridos, remete muitas pessoas ao patriarcado, que as pessoas compreendem isso muito mal, Na verdade, quando Deus falou para a mulher, ser submissa ao marido, foi no sentido dela ter um equilíbrio, é claro, óbvio, perfeitamente óbvio, mas como a igreja é submissa a Jesus. E para os homens, ele falou, os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou e se entregou por ela. Então, qual é o papel do homem, nessa história? O Senhor Jesus, ele não teve uma vida fácil, porque a sujeição, muitos pensam que a mulher vai servir para o marido, servir a ele com tudo, e ele vai ficar sem fazer nada. Não, o papel do marido é muito, 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 muito importante. E qual o papel do marido? Entregar-se por ela. O que Jesus fez? Ele não ficou de bem, Ele falou, eu vim para servir. Então o marido serve a mulher. Exatamente isso. O marido serve a mulher. Isso é demonstrar o amor. O marido se entrega pela mulher, dá a vida por ela, porque Jesus morreu na cruz por nós, pela igreja. Então, esse é o papel do homem. Por isso que a mulher se torna sujeita a ele, porque o que ele faz dela uma mulher dócil, uma mulher amorosa. Bom, nós vamos continuar ainda nesse capítulo no próximo vídeo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.